Bem, nesse vídeo nós vamos fazer a integração numérica, tá? Os três métodos de regra de retângulos, regra do trapézio e regra de Simpson. E aí a ideia de usar a integração numérica é justamente porque tem algumas integrais que elas não conseguem ser resolvidas analiticamente. Então a gente faz a integral por aproximação para a gente conseguir encontrar uma solução para elas. Aqui é um exemplo de uma integral que ela não consegue ser resolvida analiticamente, só que obviamente a gente, para poder resolver ela, a gente vai usar a integral definida, né? Porque a nossa solução numérica é para aproximações de integrais definidas. Então a gente vai usar como exemplo a integral de 1 até 3 dessa função, e aí só para a gente visualizar que está o gráfico dela, né? É o gráfico dessa função de 1 até 3, que a gente consegue observar que ela tem pontos onde ela vai ser positivo, pontos onde ela vai ser negativo, e aí vai mudando, né, de positivo para negativo com a função trigonométrica, né? Por que isso é importante destacar? Porque quando a gente estiver falando de uma integral que ela está aplicada a um contexto, e esse contexto é de algo que não pode ser negativo, a gente vai ter que considerar esses valores todos aqui em módulo, para poder trabalhar só com valores positivos. No caso de cálculos onde a integral ela possa dar resultados negativos, que não tem esse problema, a gente faz a integração normal. Então, primeiro eu vou montar a nossa planilha com a integral calculada diretamente, sem necessidade de valores serem todos positivos. Depois a gente trata desse ajuste necessário para que os valores sejam positivos. Eu vou abrir aqui uma planilha para a gente poder fazer a integração numérica. No caso, a gente vai fazer todos os métodos de uma única planilha. A gente vai botar aí a integração numérica. E aí a gente vai sempre começar colocando os nossos dados para poder fazer essa integração numérica. No caso, a gente tem que definir inicialmente quantos pedaços a gente vai quebrar a nossa função, né? A gente vai dividir o nosso intervalo. Tem que definir também quem é esse intervalo, né? O A e o B. E, por fim, a gente vai calcular, a partir do N, do A e do B, quem vai ser o valor do H, né? Que o H vai ser o passo, o tamanho que a gente vai usar para dividir o nosso intervalo. Vou só fazer uma formatação aqui rápida, só para destacar. No caso, eu vou fazer o N igual a 4 para a gente começar. Depois a gente pode fazer algumas modificações. Lembrando que a gente está pensando sempre em fazer a planilha de forma automatizada, né, para quando a gente precisar fazer alguma troca, a gente fazer até somente onde precisa, né, e aí a gente ter a solução. O intervalo que a gente vai usar aqui é 1, 3, que é o intervalo lá da minha integral que eu mostrei na estante, né? Integral do cosseno, vou até trazer ela para cá, para a gente poder ficar visualizando o nosso exemplo. Então, a gente está fazendo aqui a integral do cosseno do x ao quadrado de 1 até 3, no caso. Depois que a gente coloca os nossos dados, vamos calcular o H. O H eu vou botar bem aqui, próximo desses valores, para ficar fácil da gente visualizar ele. Vou até dar um destaque maior aqui com outra cor. Então, uma corzinha só para dar um pequeno destaque. E aí a fórmula do H é pegar o tamanho todo do intervalo, que é o B menos A, né? B menos o valor do A, entre parênteses, e depois divide pelo valor do N. E aí você vai ter o cálculo do seu H. Por enquanto o H ainda é muito grande, né? O ideal é que esse N seja maior para que a gente tenha uma aproximação melhor. Depois que a gente coloca aí o cálculo do H, a gente vai fazer agora os índices para ter um controle, né, sobre o que a gente está fazendo. Também aqui eu vou colocar os índices. A etapa que a gente vai fazendo. Depois a gente coloca os valores de x, que é em comum a todos os métodos, esses valores. No caso dos índices, a gente vai começar no índice 0, depois vai para o índice 1, que eu vou botar igual ao anterior, que é o 0,
mais 1. Dá um zoom maior aqui para ficar melhor de ver. Então eu peguei o 0 aqui e nesse outro eu botei o anterior, que é o 0 mais 1. Vou só formatar aqui rápido para dar esse destaque. Vou botar aqui uma cor. Pronto, aí tá os nossos índices. Por que é importante a gente fazer esses índices aqui? Porque nós vamos ter um controle de até onde nossos cálculos vão ser feitos a partir do valor do N. E a gente vai observar se já chegou no índice que a gente precisa. Para você levar isso para os demais, você copia. Deixa eu pegar aqui o teclado só para mostrar. Depois que você copiar aqui, você vai segurar o Ctrl, segurar o Shift e apertar para o lado. E vai até o final da sua planilha. Nesse caso aqui, essa planilha ela vai ficar muito grande, porque a limitação dela de colunas é maior. Tem versões anteriores do LibreOffice que tem uma limitação menor, que é mais seguro, porque você vai ter certeza de que não vai dar problema no seu arquivo na hora de rodar. Se eu colar aqui, a gente vai ver que vai dar muitos índices, né? Acabei esquecendo de copiar. Copiar, Ctrl Shift para o lado, e aí você cola. No caso, vai dar aqui 16.382. É um exagero, 16.382, então sugiro que se o seu estiver terminando nessa coluna aqui, ó, XFD, na sua planilha, você não faça 16.382 colunas, né, de índices. Porque se você fizer isso, provavelmente na hora que você botar para rodar, vai dar problema aí no seu computador, se ele não tiver um processador muito bom. Então, para a gente não correr esse risco de fazer muitos índices e aí não conseguir rodar, eu vou puxar aqui para o lado, certo? Esses índices até uma quantidade aí que eu acho suficiente, mais de 1000. No caso da planilha do LibreOffice em versões anteriores, ela tem mais ou menos mais de 1000 mesmo, 1022. Deixa eu ver se já foi aqui, 825. Até a AMF, se eu não estiver enganado. AMF. Passou um pouquinho. AMF 1018. Até os 1022. É uma MJ. Pronto. Então até essa MJ aqui ela vai dar 1022 colunas aí de índice para a gente fazer. Eu vou colocar aqui logo abaixo desse 1022 alguma coisa nessas células abaixo. Vou botar, por exemplo, um asterisco, que é só para saber quando barrar. Vou puxar isso aqui para algumas linhas, até a linha 30 é suficiente, para eu saber quando barrar na hora que eu copiar os meus outros cálculos. Então vou deixar aí nessa coluna MJ o 1022 e abaixo dele esses asteriscos para quando eu puxar novamente ele parar exatamente nessa etapa aí. Então, só resumindo, coloquei 0 na primeira, o anterior mais 1, puxei aqui essa célula até a coluna AMJ, que é a 1022, a índice 1022, e aí ele está barrando aqui, botei os asteriscos para ele barrar os próximos cálculos exatamente nessa coluna. Pronto, feito aí os índices e o valor do x, agora a gente vai, aliás, feito os índices, né, agora a gente vai calcular os valores do x. Os valores do x, basicamente, é o seguinte, você vai ter o primeiro valor do x igual ao a, os próximos valores do x você vai somando o h. E você fixa o h, né, aperta o botão F4 para ele fixar. Fixou, você puxa, e aí você vai ver que se você puxar mais do que o n, que é o que você precisa, ele vai acabar passando do seu intervalo, que deveria ser só de 1 até 3. E aí, obviamente, você não quer que isso aconteça. Então, para que isso não aconteça, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar aqui o primeiro igual ao valor de A mesmo. Tá? Então, deixo igual ao valor de A.
O próximo que a gente somaria o H, a gente vai botar um condicional, um se. E eu vou botar aqui condicional. Eu só preciso ir até o índice 4. Então, quando o N for, quando o meu índice for maior do que 4, eu não preciso mais fazer nada, porque eu já vou passar do meu intervalo. Então, eu vou dizer para ele que se o meu índice que eu estou fazendo agora, que é esse aqui de cima, ele for maior do que o valor do N, que é 4, e aí eu fixo esse valor do N com o botão F4 ou esse cifrão antes da letra e antes do número. Então, se isso acontecer, eu não preciso que ele continue fazendo. Eu coloco aspas, aspas, para deixar vazio. Caso contrário, aí eu vou mandar ele continuar fazendo o que eu fiz antes, né? Pegar o x anterior e somar o valor do h, só que esse valor do h deve ser fixo, né? Então, o x vai variando, mas o h é fixo. Aí, com relação a esse condicional, só mais uma observação para o que a gente vai aproveitar para os próximos. Eu vou colocar um cifrão aqui na frente do 6, que é a linha do índice. Então, para a gente poder fixar aqui essa linha 6 como sendo a linha do índice, então a gente vai colocar esse cifrão antes só do 6, tá? Não coloca esse cifrão antes do C. Então, eu coloquei a condicional, dei o Enter, aí agora eu vou só copiar, Ctrl C, e aí, como eu expliquei antes, né? Ctrl Shift para o lado, segura o Ctrl, segura o Shift, aperta para o lado, ele vai até aquela coluna do 1022 e aí você cola, Ctrl V. Percebam que o asteriscozinho que tinha aqui sumiu, porque ele agora colocou a condicional, né? E aí, com esse asteriscozinho aí fora, vocês vão ver que ele vai fazer os cálculos dos valores de x somente até onde precisa, ou seja, somente até o valor do b, que é justamente quando chega no índice 4. E aí, chegou no índice 4, você vai ter aí o valor que você precisa terminar seu intervalo. Agora, se você botar o n igual a 8, ó, ele vai até lá o índice 8, e no índice 8 ele vai justamente terminar no valor do b. Quando o n for igual a 6, a mesma coisa, ele vai até o índice 6 e termina no valor do b. Então, você está automatizando esse processo para inserção dos valores de x, tá? Depois disso, a gente vai começar efetivamente a regra dos retângulos. E aí você vai botar aqui embaixo o que você precisa na regra dos retângulos. No caso, a regra dos retângulos, ela vai precisar do ponto médio e ela vai precisar da f desse ponto médio. Para motivo de organização, tá? Eu vou mesclar essas duas primeiras células aqui do ponto médio. E aí ela vai pegar aqui a coluna do índice 0, tá? E vou mesclar as duas primeiras células também da f do ponto médio. Essa organização é importante para que o nosso último ponto médio ele termine justamente no valor do n. Então, quando eu chegar aqui no n, eu vou terminar o meu ponto médio. Então, a gente vai colocar aí essas mesclas justamente para poder organizar. Só que para fazer tanto o ponto médio quanto a f do ponto médio, eu vou usar o mesmo condicional que eu usei aqui no x. Então, esse se o índice for maior do que o n, ponto e vírgula, aspas, aspas, ponto e vírgula, então até esse segundo ponto e vírgula aqui depois das aspas, eu vou copiar, Ctrl C, e aí eu vou usar ele no nosso ponto médio e na nossa f do ponto médio, para que eles também só vá até o índice que precisa. Então, eu vou colar aqui, ó, o condicional, copiei lá de cima, colei aqui e vou fazer o cálculo do ponto médio. O cálculo do ponto médio é, abre parênteses, o x anterior mais o novo x, fecha parênteses, e divide por 2. Então, o ponto médio é só pegar o x anterior mais o novo x, dividir por 2. Pronto, está calculado o seu ponto médio. Para fazer a f do ponto médio, você também vai começar colando a sua condicional
E aí vai botar a fórmula da função. No caso, a gente quer fazer o cosseno do x ao quadrado. Então, você vai lá e coloca o cosseno. E o teu x, no caso, vai ser o ponto médio. O ponto médio elevado ao quadrado. Pronto. E aí você faz o cálculo da f do ponto médio. E aí, com esse cálculo da f do ponto médio e do ponto médio, agora você vai copiar e colar para o lado para ele fazer os próximos. Eu vou só dar um destaque aqui na f, mudando a cor, só para ficar destacado que essa fórmula da f ela pode ir modificando, tá? Essa fórmula da f ela vai depender da função que você queira integrar. O ponto médio ele vai ser calculado automaticamente a partir dos dados, mas a f, essa fórmula vai sendo modificada. Só botar aqui uma cor também para destacar aqui a regra dos retângulos também, para ficar destacado. Pronto. Então aí a gente vai copiar agora tanto o ponto médio quanto a f dele, seleciona as duas e copia. Aí aquilo que a gente já fez antes, né? Que a gente vai fazer várias vezes. Ctrl, Shift para o lado. Chegou lá no final, cola, Ctrl V, e ele já faz todos até o que você precisa. Feito isso, você agora vai fazer o cálculo da integral pela regra dos retângulos. Aí eu vou botar aqui em cima, que vai ser essa minha solução. Vou botar aqui nessa coluna H. Essa organização também é importante, tá? Vou botar aí nessa coluna H para quando a gente for depois a gente for trabalhar com a macro, ela já ficar aí no espaço necessário, tá? Então vou mesclar aqui para colocar a minha solução. No caso vai ser a regra dos retângulos. Copia aqui para ganhar tempo. Vou mesclar aqui também. Já vou fazer aqui para baixo para ela poder fazer as outras, tá? Que a gente vai fazer depois. Então, para a gente também ganhar tempo aí nas próximas. Já vou botando aqui o nome. Regra dos trapézios. Regra de Simpson. Vou só mudar aqui as cores. Para ficar destacado cada uma delas, tá? Regra de Simpson, regra dos trapézios. Essas cores aí mais destacadas. Vou botar um verde um pouquinho mais escuro. Pronto. Então pronto, regra dos retângulos, regra dos trapézios, regra de Simpson. No caso aqui, a minha primeira vai ser a regra dos retângulos. E aí a fórmula da regra dos retângulos, como a gente vê nas aulas, é H vezes a soma das F's dos pontos médios. Aí você clica na linha da F ou, se preferir, você digita 2.11, que é justamente a linha das nossas F's. E aí a gente tem o cálculo aproximado da nossa integral pela regra dos retângulos. Lembrando que se você mudar aqui o n, possivelmente você vai ter soluções cada vez melhores, né? N igual a 10, n igual a 100, n igual a 1000. Aí você vai chegando em soluções cada vez melhores. Lembrando que o teu n máximo é 1022, então você pode até botar aqui uma informaçãozinha, valor máximo do n é 1022. Para quando você estiver fazendo, você não esquecer disso, né? Isso daí é importante você saber até onde você pode ir. Por quê? Porque se você pegar mais do que você pode, aí você vai perder o seu valor da integral aí. Ele vai começar a dar valores discrepantes, valores que não tem nada a ver com a minha solução, tá? Então você coloca aí a informação de que o máximo que você pode usar para o n é o 1022. Pronto, fizemos a regra dos retângulos, agora eu vou fazer a regra dos trapézios. Na regra dos trapézios, a gente já não utiliza mais pontos médios, a gente vai utilizar o próprio valor do x. Além do valor do x, você vai fazer a f dele, a f do x.
E além do x e da f do x, a gente vai também colocar uma terceira linha aqui que eu vou chamar de pesos. Esses pesos vai ser justamente o que acontece na regra dos trapézios de Simpson, em que a gente tem a soma de formas diferentes dependendo da posição das f's, né? Para a gente fazer o primeiro peso, a primeira f aqui, ou o primeiro x, na verdade, você vai simplesmente pegar o x lá de cima. E aí é só pegar realmente x lá de cima, porque lá em cima já está com a condicional, então você coloca igual e clica no x lá de cima. Para fazer a f, eu vou só copiar aqui a minha f dos pontos médios, com aquele detalhe importantíssimo, tá? Você tem que estar com esse cifrão aqui do 6, tem que estar com o n fixo, certo? Então tem que estar com esses cifrões certinhos aí, senão vai dar problema. Então você copia essa f, qualquer uma delas, inclusive, e cola aqui embaixo. Tá? Ele já vai fazer o endereçamento correto para o x que está em cima. Fez isso, seleciona as duas, copia, Ctrl Shift para o lado, cola, e aí ele já vai fazer todas as outras. Só que aí tem a questão dos pesos. Os pesos é justamente como cada f vai aparecer lá na fórmula da regra dos trapézios. Porque a gente vê que na regra dos trapézios, a primeira f e a última f, elas vão participar de um único trapézio. Então elas vão ser somadas uma única vez. Elas são bases de um único trapézio. As demais f's, elas são bases de dois trapézios ao mesmo tempo. Então elas têm que aparecer duas vezes. Então aqui eu preciso ter peso 1 na primeira, peso 2 na segunda, peso 2 e peso 1. Só que se eu fizer isso manualmente, como eu estou colocando aqui, é um problema. Por quê? Porque se eu faço isso manualmente, eu estou dizendo para ela que vai ser sempre nessas posições, peso 1 e peso 2, do jeito que está aí. Só que se eu mudo meu n para 8, ela já não completa os pesos. Esse peso aqui está errado, porque agora não é mais o último vai ser esse daqui. E aí eu teria que refazer isso, completar, né? 2, 2, 2 e o último 1. Só que se o meu n passa a ser 6, aí eu já tenho outro problema. Não era para ter mais pesos aqui. E esse último aqui também é para aparecer peso 1, porque mudou quem é o último. Então, o que minha planilha tem que entender? Quem é o primeiro, quem é o último. O primeiro é fácil, é sempre o primeiro. Agora, o último, ele vai modificando de acordo com o valor do n. Então, o n vai buscar o último índice, e esse último índice tem que ter peso 1. Os demais tem que ter peso 2. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Só que para fazer isso, mesma coisa que eu já fiz antes, tá? Pego o condicional que eu tenho lá, na mesma coluna aqui, tá? Condicional da mesma coluna, até o ponto e vírgula depois das aspas, eu já coloquei nas outras, e vou começar com igual e colo esse condicional. Isso para ele não fazer pesos depois do valor do n, tá? Agora a gente vai botar a condicional do último, que é, como é que eu sei quem é o último? Se o índice da etapa que eu estou fazendo, no caso aqui é o índice 1, ele for igual ao valor do n. Aí, de novo, fixa o n. Se o índice for igual ao valor do n, o peso é 1. Caso contrário, o peso é 2. Pronto. Só que você também coloca um cifrão aqui nesse 6, tá? Da mesma forma que a gente tinha o cifrão do 6 aqui na condição do maior, agora eu coloco também na condição do igual para ele fixar sempre a linha 6 como sendo a linha do meu n. Beleza? Pronto. Aí você vai ter a linha do meu índice, né? Aí você vai ter aí o seu condicional para saber quando é peso 1 e peso 2. Daí você copia esse peso, né? Deixa o 1 lá fixo, não mexe nele. Ctrl Shift para o lado e cola. E aí você vai ter peso 2 quando for necessário, peso 1 quando for o último. Se você mudar o n para 4, a mesma coisa. Ele vai colocar peso 2 onde é necessário, peso 1 quando for o último. Então, com esse condicional que eu peguei lá de cima, mais o condicional do índice ser igual a n, não esquecendo de fixar os n's e de colocar os cifrões na frente dos 6,
Então você vai ter aí o peso 1 e o peso 2, peso 1 por último, peso 2 quando não for o último. Um detalhe que eu acabei esquecendo aqui, na hora que eu peguei o meu valor do x, tá? Eu só botei igual ao x lá de cima. E é importante aqui também colocar o cifrão na frente do 7, tá? Por quê? Porque para ele saber que a linha 7 sempre é a linha desse x que eu estou pegando lá em cima. Então você bota esse cifrão na frente do 7, depois copia e cola para o lado. O cifrão é só na frente do 7, tá? Não bota o cifrão na frente do b. Só para fixar a linha do x. Que aí quando a gente for fazer a regra de Simpson, isso daí a gente só precisa copiar que ele já vai certinho. Pronto, colocamos os cifrões necessários, colocamos os pesos, agora a gente vai lá para a fórmula da regra dos trapézios. Para a gente fazer aqui na planilha essa fórmula, a gente vai botar igual, fórmula da regra dos trapézios, h sobre 2, então h sobre 2, vezes. Aí a gente vai somar as bases, né? As bases que são as f's. Então a gente vai usar aqui o somar produto como comando, somar com R no final e produto tudo junto, para ele fazer exatamente a soma dos produtos entre as f's e os pesos. Então você vai botar a linha 15, 2 pontos 15, que é a linha das f's, ponto e vírgula, linha 16, 2 pontos 16, que é a dos pesos, né? E aí você vai ter cada peso multiplicado por sua respectiva f, e daí a gente vai somar tudo no final, vai dar o resultado da regra dos trapézios. A gente consegue perceber aqui uma diferença, né, entre as duas, só que, obviamente, como eu falei, se o n for maior, n igual a 100, ó, a gente já percebe que elas começam a convergir para o mesmo valor. Então, para o n pequeno, talvez seja visível aí alguma diferença ainda, mas para um n bem maior, elas já começam a se aproximar. E aí, para fazer a regra de Simpson, a gente vai usar toda a regra dos trapézios. Obviamente que tem que estar com o cifrão aqui na frente do 7, né, no x. Tem que estar com os cifrões do condicional, do 6 e do n. Tem que estar também com o cifrão aqui dos pesos, tá? Então, verifica se está tudo certinho. Se tiver tudo certinho, você copia tudo, cola embaixo para fazer a regra de Simpson. Eu vou só pegar aqui o nome. E o que é que vai diferenciar na regra de Simpson? Na regra de Simpson vai diferenciar os pesos, porque além do peso 1 e do peso 2, a gente pode ter o peso 4. E aí como é que a gente sabe isso? Pela posição desses pontos internos. Os pontos que tiverem posições ímpares devem ter peso 4, os pontos que tiverem posições pares devem ter peso 2. Lógico que aí a gente retira o primeiro e o último, porque o primeiro e o último sempre tem peso 1. Tá? Então, para a gente completar essa condicional, eu vou bem aqui onde era diretamente peso 2, vou retirar o peso 2, e vou mandar ele verificar se o índice agora ele é par ou se ele é ímpar. Tá? Então, para verificar isso aqui na planilha, a gente tem um comando, que é o comando é par, ou o comando é ímpar. Então, eu peço para ele verificar se o índice, que é o índice 1 aqui nessa mesma coluna, se esse índice 1 ele é par. Porque se ele for par, o peso é 2. Se a posição, se o índice for ímpar, o peso vai ser 4. Então, eu identifico aí se ele é par ou ímpar, esse índice, essa posição, e a partir disso, eu sei qual é o peso que eu vou usar, se é peso 2 ou se é peso 4. Pronto, é só essa pequena modificação aí no peso, tá? Dá o Enter, modificou, copia, Ctrl Shift para o lado e cola. Fez isso, tá aí os pesos. Onde o índice é ímpar, eu tenho o peso 4. Onde o índice é par, eu tenho o peso 2. Exceto, obviamente, no primeiro e o último, que é sempre peso 1. Se eu boto o n igual a 6, aí de novo, ó, índice ímpar 1, índice 3, índice 5. Todos eles têm peso 4. Índice 2 e 4 tem peso 2. O primeiro e o último
tem peso 1. Então tá certinho. E aí, para fazer a regra de Simpson, o resultado dela aqui em cima, você vai fazer igual. Aí você vai colocar o H sobre 3, que é a fórmula da regra de Simpson, vezes. Aí a mesma ideia do que a gente fez antes, somar produto das F's e dos pesos. No caso, a F agora está na linha 20, 2,20, e os pesos na linha 21, 2,21. Ele vai calcular aí pela regra de Simpson o valor da nossa integral por aproximação. Se eu quiser mais aproximado ainda, né, faço um N maior, e aí você vai ver que elas vão convergir para um mesmo resultado, né? N igual a 100, N igual a 1000, o limite seria 1022, né? Porque se você botar mais de 1022 não vai dar certo, 1500. Aí você já vai ver, ó, que ela vai distanciar muito daquele valor lá que era 1022, do 1000, né? O N igual a 1000, menos 0,20166. Então, você só pode fazer até o N que ele permite, né? Até o N igual a 1022. Ok? Tranquilo? Pronto, então aí a gente montou a nossa planilha para resolver a nossa integração numérica. O problema é que, se você quiser mudar a sua função, não quero mais a integral do cosseno de x ao quadrado de 1 até 3. Eu quero a integral de 10 até 20. Mas não quero cosseno de x ao quadrado. Eu quero outra função. Então, você vai ter que modificar todas essas linhas das f's. Você vai ter que modificar a função. E aí, depois que você modificar todas essas linhas, é que você vai ter aqui a solução correta. Percebam até que aqui, ó, deu uma diferença bem grande, né, para essa mesma função. Então, para a gente fazer isso, a gente vai criar a macro para ele fazer a troca das funções. Lembrando que a macro é justamente para a gente não precisar ficar repetindo essa troca da função. Para fazer isso, como minha função está logo abaixo da variável dela, né, a gente vai escrever aqui em cima variável e função. Variável em cima, função embaixo, para a gente poder fazer a nossa macro. Vou botar aqui uma cor também escura para botar o meu x, que vai ser a variável, que eu vou denominar aí. Essa preenchimento aqui desse x é só como simbólico, tá? Só para você saber quem que vai ser o seu x, onde você vai clicar para pegar o seu x. E aqui embaixo você vai pegar a fórmula da função. Vou pegar aqui a fórmula da f, qualquer f, tá? O importante é estar com os cifrões nos lugares corretos. Então, mais uma vez, observa se tem um cifrão na frente do 6, se o n está fixo, tá? Isso daí é muito importante. Se tiver correto, você vai copiar a célula, tá? Você não vai copiar o texto, copia a célula. Copiou a célula, cola aqui, só para ele ter essa fórmula com o condicional. E aí, se você quiser, pode modificar o exemplo. Eu não quero mais o cosseno do x ao quadrado. Eu quero a exponencial do x ao quadrado. Ou então a exponencial do x elevado à terceira mais 1. E aí você vai fazer a integral desse cara. Eu vou modificar aqui meu intervalo, porque x à terceira mais 1 vai dar um valor bem alto, né? Então, vou botar aqui o intervalo de 1 até 2. Então, a gente vai ter aqui a exponencial do x à terceira mais 1. Se o seu não deu um valor numérico, talvez sua planilha esteja configurada para entender a letra aqui de cima como... não entender isso como número. Então, provavelmente, ela não vai dar um valor aqui. A minha está como 0, né? O texto está tratado como 0. É por isso que ela está dando valor. Mas isso não é problema, tá? O problema é se você não tiver com os cifrões nos lugares corretos. Se tiver com os cifrões nos lugares corretos, não tem nenhum problema. Para destacar, eu vou pintar aqui de amarelo, qualquer cor que seja, só para na hora que eu estiver gravando a macro, eu ver que ela realmente copiou nesses locais que precisa. Então, eu vou deixar aqui selecionado qualquer célula em branco. Feito isso, eu vou lá em ferramentas, macros, gravar macro. Lembrando que se isso não tiver habilitado no seu, você tem que ir em opções,
segurança, aliás, segurança não, avançado, e tem que ativar a gravação de macros. Além disso, precisa depois que ativar em segurança, e lá nas seguranças da macro você marcar a segurança média, para garantir que quando você abrir o arquivo, você vai poder abrir a sua macro. Tá? Então, vai em avançado, marca para ativar a gravação, vai em segurança e coloca segurança média. Feito isso, vai aparecer lá ferramentas, macros, gravar macro. E antes de clicar no botão, se certifica que você não está com essa daqui amarelinha selecionada. Você tem que estar com outra selecionada e para poder fazer a sua gravação sem nenhum problema. E a partir do momento que você clica para começar a gravação, tem que seguir os mesmos procedimentos, porque alguma coisinha que você fizer errado pode dar problema. Então, você vai selecionar uma vez a célula onde está a fórmula da função, que eu pintei aqui de amarelo, vai copiar, pode ser um Ctrl+C no teclado. Depois você vai vir na primeira F aqui do ponto médio, clica uma única vez, segura o Ctrl, segura o Shift, aperta para o lado. Selecionou tudo, você pode colar. E aí pode usar o Ctrl+V e ele vai colar. Vê que ficou tudo amarelinho. Isso é importante para você saber que realmente foi feito. Aí você vai fazer a mesma coisa nas outras Fs. Clica uma vez na F, Ctrl, Shift para o lado, cola. Vai na outra F, clica na primeira, Ctrl, Shift para o lado e cola. Colou nas três, volta para cá e aí você para a sua gravação. Para a gravação, lembre-se, você não deve salvar nessas pastas aqui, minhas macros, macros da aplicação. Você vai salvar dentro do seu arquivo. Se tiver sem título ainda, você salva aí nele. Depois, se tiver um título, você vai ter esse arquivo aí. Se você tiver outras macros salvas, vai aparecer uma pasta aí com as outras macros que estão salvas. E aí você clica em novo módulo para ele criar esse que você fez agora. Quando você clicar em novo módulo, ele vai pedir o nome da sua macro. Eu vou botar aí INT-NUM, que é integração numérica, né, abreviada. E aí a gente está colocando esse nome, lembrando, sem espaços, sem caracteres especiais. Não pode ter espaços, não pode ter caracteres especiais. Dá OK, ele criou aqui a sua macro dentro da sua pasta standard. Você salva e a sua macro está feita. Para ativar a macro, lembrando, a gente tem que inserir um botão. Então a gente vai inserir uma forma aí qualquer que queira, uma imagem, alguma coisa para retratar esse botão. E aí você desenha essa sua forma aí. Deixa eu só pegar a outra imagem aqui. Queria esse aqui. Então a forma que você quiser, você desenha para virar o seu botão. Se quiser botar algum texto dentro, é só escrever aí o texto, trocar a função, por exemplo. Se quiser formatar, você formata. Arial aqui, negrito, botar o texto branco. Pronto. E aí você criou aí sua forma para virar o botão. Criou sua forma, botão direito do mouse em cima dela, vai ter a opção de atribuir macro. E aí na opção de atribuir macro, você vai procurar a sua macro, que está dentro do seu arquivo, e é importante estar dentro do seu arquivo, atribui e dá um OK. Pronto. A partir de agora, quando você clicar no botão, ele vai trocar todas as Fs. E aí, para testar, vou mudar aqui a corzinha da minha função. Vou clicar aí para trocar, ó. Ele já trocou todas. Trocou todas, está fazendo certinho. E aí percebam que aqui, ó, as soluções estão bem diferentes, né? O N está muito pequeno. Então, bota um N maior, a gente vê que elas vão convergir aí para o mesmo valor. Já está convergindo aqui para o mesmo valor. O N igual a 1000 também vai convergir para o mesmo valor. Beleza? Pronto, então está feito aí a sua macro. Quando você quiser mudar a função, quiser mudar os dados, né, o A, o B, o N, você vai ter aí como fazer essa modificação, lembrando sempre de apertar o botão. E aí outra observação que eu falei no começo, que é a questão dos valores negativos, né, das Fs. Para não correr o risco de você estar com alguma aplicação que não pode ter valor negativo e você está com valores negativos,
É importante que na hora que você for inserir a função, você deixar claro que não pode acontecer isso. Para deixar claro, você usa o módulo. O módulo é o comando ABS. Então, se eu voltasse aqui para o meu intervalo de 1 até 3 e a minha função cosseno de x ao quadrado, como estava antes, né? Cosseno do x elevado ao quadrado. Quando eu clicar para trocar a função, vai estar lá os valores negativos. E aí a gente não quer que dê valor negativo, porque pode ser uma aplicação que não permita isso. O cálculo de uma área, o cálculo de um volume, não podem ser negativos. Se for o cálculo de uma velocidade, aceleração, aí não tem problema. Velocidade média, aceleração média, força. Mas se a gente estiver falando de uma área, de um volume, isso não pode ser negativo. Então a gente tem que usar isso em módulo. Então antes da sua função, você coloca lá o comando ABS. Clicou no botão, agora ele vai dar só valores positivos. E aí você vai ver que todas as Fs estão com valores positivos. Então isso é importante porque em algumas aplicações não é permitido o valor da função ser negativo. Então você usa o ABS para garantir que vai dar positivo. Ok? Então é isso. Está feito aí a nossa regra de setângulos, regra do trapézio, regra de Simpson. Toma só o cuidado com essa questão de trocar a função, né? Para você saber se está usando corretamente, né? Tudo positivo ou se pode ser negativo. No mais, é você ir trocando aí os seus dados, testando e aí achando as suas integrações, seus resultados aproximados da integral. Bem, é isso. Salva o seu arquivo para não esquecer e utiliza aí a planilha à vontade, ok? Valeu e até a próxima.